Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero aí que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Evandro Tenca, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho sentido aí bastante gente discutindo, perguntando, sentindo aí a torneira, né? Dificuldade para o EB2 ficar um pouco mais difícil, que é, cara, vale a pena você aplicar para o EB2 NW em 2026? E a resposta para isso é muito simples, tá? Você quer ir morar nos Estados Unidos, né, de um jeito mais rápido, ter a residência permanente? Se sim, vale, né? Não tem outra resposta possível. Ah, mas ficou mais difícil, os caras estão apertando mais, a exigência estão pedindo um documento A, B ou C um pouco mais específico. É verdade, eles estão fazendo isso mesmo. Mas isso também é reflexo do sucesso, né, do número de aplicantes brasileiros fazendo esse visto. Isso é normal, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo ia. O fato de não ser fácil não quer dizer que é impossível ou é extremamente difícil. O problema aqui não é isso. Estou falando para a pessoa que tem o perfil indicado para o visto, né, que são pessoas qualificadas. Lembra, o EB2 é um visto de pessoas qualificadas, então se você atende os critérios, é só você construir os documentos. Se você não atende os critérios, não adianta, né, você dar um murro em ponta de faca, não vai funcionar. Então tem estes elementos aí importantes, tá bom? Vamos discutir um pouco esses elementos, tá? E a gente vai fazer um fechamento que eu acho que é bastante interessante aí pra gente. Vamos lá. O que mudou, tá? E aí, o que compensa e quais os elementos realmente pesam hoje no seu pedido de visto EB2 NW, tá bom? A resposta é curta, sim, compensa muito ainda, tá? Mas o jogo tá diferente, tá um pouco diferente do que estava, por exemplo, em 2022, 2021 até. É a via mais acessível de residência permanente por mérito profissional. Ou seja, se é um bom profissional, tem um histórico legal, é qualificado, joia. Então, esse é um caminho possível. Mas se você quiser desenvolver o seu pleito, né, dentro dessa mentalidade de 2022, você vai se frustrar. Por quê? Porque ainda vale a pena, desde que você entenda o que está diferente, tá? O que está diferente, os critérios não mudaram, nunca mudaram. O que ficou diferente é a aplicação deles. Ficou, vamos dizer assim, uma análise muito mais meticulosa, tá? Por quê? Lembra, uma coisa importante dizer, a quantidade de vistos num ano, ele é fixa. Se eu aumento a quantidade de aplicantes, eu tenho que estabelecer um critério um pouco mais consistente do como eu escolho esses aplicantes. É que nem um vestibular, né? Você tem muita gente por vaga, o critério fica um pouco mais apertado. É o que está acontecendo também, tá bom? O que mudou? É vítima aí do próprio sucesso. O volume de petições aumentou bastante e, obviamente, aí o SCIS endureceu a triagem. O padrão de evidências subiu, né? Você teve um recorde aí, nesse caso, de request for evidences no início de 2026, né? De pedidos de mais explicação. O que que foi isso? Foi a tentativa é o que eu percebo, tá? Uma opinião minha, da própria imigração, dar uma chance das pessoas comprovarem, levantarem mais documentos para que eles tenham mais elementos para tomar a decisão de maneira adequada, tá bom? As negativas do NW superaram as do EB1A, né, que teoricamente é um visto mais elaborado, mais difícil, mais criterioso, mas já voltaram ao normal. Hoje está em torno de uns 50%, tá? De aprovação. Antes era 60, 70. Caiu para umas 30, 40 no final de 2025, começo de 26 e já o percentual de aprovação já começa a subir. Por quê? Porque o pessoal começou a se adaptar, tá, nas novas exigências, no que se coloca como importante para o desenvolvimento do visto. Então a tendência daqui para frente é que isso se normalize, se estruture e fique equilibrado. Três vantagens estruturais do porquê ainda vale a pena. Você não precisa ter uma oferta de emprego, você dispensa aí a certificação de trabalho, né, de ter um sponsor para você. Isso é uma grande vantagem. Autopetição, você mesmo pode fazer, se você quiser desenvolver assim, ou contratar um escritório de advocacia, ou então uma mentoria, você mesmo pode fazer se quiser. Você controla seu processo, o seu tempo, entende as diferenças, olha bem se está bem estruturado e aí você aplica, tá?
E aí a questão importante que é o critério do mérito, tá? Não exige ser uma celebridade na área, ser muito conhecido, como em muitos casos do EB1A, tá? E se você tem uma boa carreira, bem estruturada, bem consistente, tem um bom projeto para os Estados Unidos, isso já te eleva a chance. 6 elementos aí que pesam, tá, bastante em 2026. Olha só, aqui que tá o principal os principais elementos de erro que a gente tem que focar e entender para desenvolver um processo adequado, tá? Então vamos lá, olha, primeiro deles, um proposed endeavor específico. Não fazer uma coisa genérica, tem que estar alinhado com o seu perfil, com aquilo que você estudou, com a sua carreira, com a sua experiência profissional. Elemento importante. Importância nacional, não local. O seu endeavor, na hora que você cria, não basta você dizer: "Ah, eu vou lá trabalhar numa empresa. Ah, eu vou lá abrir uma empresa e atender meus clientes". Não é suficiente isso. Isso tem que gerar um impacto, seja lá o que você for fazer, tá? Ou de forma pessoal, ou através de uma empresa, ele tem que gerar um impacto não local. Tem que ser um impacto em vários estados ao longo do tempo. Não precisa ser imediato também, tem que ter um plano para isso, mas tem que ser construído dessa forma. Evidências de execução. O que está sendo pedido e é algo bastante importante. O que você já avançou neste endeavor que você propõe? Você tem, por exemplo, eh, exemplos de resultados? Você tem contatos já nos Estados Unidos? Você mandou algum e-mail, pelo menos, para alguém? Já abriu sua empresa, se você for desenvolver uma empresa? Que sinalização de avanço eu tenho para isso? Um plano, quarto elemento, um plano escrito para o oficial, ou seja, um plano que vai ajudar o oficial a entender o que você quer fazer. E não é um plano para o investimento, é um plano que demonstra a sua habilidade, é um plano focado em você para o oficial. Seja um business plan, seja um professional plan. Consistência nos seus documentos, tá? Outro dia eu estava vendo um dossiê, né, de um peticionário e tem falha de data, uma data não casa com a outra, e isso não é legal, tá? Isso causa um problema mesmo, porque se ele está inconsistente em uma coisa, pode estar em tudo. E, importante, o item 6, documentos comprobatórios construídos e elementos comprobatórios adequados. Aqui não basta a sua opinião, você tem que comprovar isso. Se você, por exemplo, tem resultados ou experiência em uma área, mostra para o oficial. Cria um caso de negócios, mostra os resultados, mostra os números, mostra o método, tá? E de repente até um terceiro assina para você. Só um exemplo de um possível comprovação. E aqui vamos lá. No Proposed Endeavor, ele tem que ser específico, é o coração do processo, é o erro mais comum. Aqui tem o que gera RFE, descrição genérica que serviriam para qualquer profissional da sua área, o que funciona. Qual o problema, abordagem, um cronograma, que resultado você vai mensurar em relação a isso? Ser específico. E quando a gente fala ser específico, é ser o quê? É ser detalhista. Quanto mais detalhes sobre aquilo que você faz e que você quer desenvolver, melhor. Importância nacional, não é localizada, tá? Não caracteriza, tá? Impacto restrito no seu círculo imediato, cliente, empresa, região isolada, não funciona. Que conta? Impacto sobre o seu campo de atividade, a sua indústria, o país, 3 estados, você tem que demonstrar que isso tem um impacto consistente. Normalmente, quando eu desenvolvo projetos de business plan ou professional plan, aqui eu faço muito em relação a metodologias que são replicáveis. E isso é bom porque uma metodologia pode ser ensinada, pode ser replicada, pode ser adotada, e além disso, a comprovação de experiência. Então, eu acho que essa ideia de descrever uma metodologia é legal. Evidência concreta de execução, tá? Então, aqui é uma coisa importante. Já não basta apoiar o bem posicionado apenas em carta de recomendação. Ah, vou uma carta de uma pessoa que eu conheço, né? Alguém que já trabalhou comigo, cara, muito. Tudo bem, isso é legal. Mas o que que se quer? Quer, ó, contratos, colaborações, adoção documentada do seu método, daquela metodologia, um caso de negócios explicado, qual é a atração real que você tem e demonstra que você realmente executou o que você está propondo? Na verdade é isso, evidência concreta de execução, é isso que se espera e em muitos processos, né, que eu acabo
muitos documentos, né, eu não sou advogado, eu não faço processo, nem quero, eu só ajudo, os peticionários a fazerem os documentos relevantes. Em muitos casos eu pego e auxilio eles a desenvolver documentos adequados para isso, tá, para comprovar essa atração real. Esta é uma das principais dificuldades que muitos peticionários têm. Como comprovar atração real do passado, como resultados comprovados, e no futuro, com acesso a clientes, contatos americanos. Como é que você faz isso, né? Tem uns truques, tem uma forma aí de desenvolver. Um plano escrito para o oficial, tá? Isso é importante. Não pode ser um plano com linguagem de pitch, projeção sem lastro, jargão técnico sem tradução. Tem que ser um plano adequado que fale sobre você e o que o país, Estados Unidos, vai ganhar com sua presença lá. Então tem que ter uma questão da linguagem e da estrutura financeira dele também é importante. Consistência, o risco aqui. Data, cargo, empregador que não bate com o plano. Currículo, formulário, buraco em lacuna. Então, por exemplo, eu já vi projetos de peticionários que, de repente, estava faltando cartas de referência explicando os tempos de trabalho dele. Isso é uma falha simples, mas ela é grave o suficiente para o cara negar. Né? Negou ou pede uma RFE. Ah, falta um documento provando aqui as datas de trabalho seu. Manda para mim. Esse documento fala o que era integral, não era integral, período integral de trabalho. Então, tem esses elementos, tá? O material protocolado ele integra o registro permanente, não dá para corrigir depois. Então, tem que ter isso bem feito e documentos comprobatórios construídos, tá bom? Isso é importante para a gente desenvolver, tá? Ter uma trajetória forte, sem documento, que a transforme em prova. Você pode ter uma experiência muito legal, bem constituída, e isso é muito bom, mas se você não comprovar, essa é uma palavrinha de 2026, prova para mim, mas não através da sua palavra, prova com um documento. Se você provar com um documento, está resolvido todo o seu EB2NW em 2026, essa é a ideia, tá bom? Então, ó, a solução, metodologia estruturada, casos de aplicação, cartas de intenção, lastro na realidade. Vale a pena para você? Vale a pena sim fazer o EB2NW em 2026 se você tem trajetória real e está disposto a criar e levantar esses documentos com seriedade. Aí eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, seu processo vai ficar muito consistente, porque é o que os oficiais estão pedindo. Eu cansei de pegar RFE e ler todas elas, eles estão pedindo exatamente isso. Não vale a pena se você tem expectativa de montar um dossiê genérico, rápido e torcer para dar certo. Não vai funcionar, tá bom? Hoje em dia não vai funcionar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão percebendo, o mercado está percebendo e ela está se adaptando a gerar esses documentos comprobatórios. E que cá entre nós, gente, é o correto, né? É o certo. É o certo de comprovar a sua experiência. Então, é esse caminho que a gente vai. A diferença está sempre na evidência, tá? E isso é bastante importante. Pensando nisso, né, é que eu produzo os materiais mais críticos para o B2NW, Business Plan, Professional Plan e outros materiais de suporte, conforme eu citei para vocês lá, que melhoram a solidez do seu pleito. Então, isso é o que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje. Se vocês quiserem, eu faço um convite especial, tem nosso grupo de WhatsApp, pode entrar lá, a gente troca informação, esta apresentação aqui vai estar dentro desse grupo, eu já vou colocar lá. Meus contatos estão aqui também, se você quiser ver o que a gente faz, tem aqui nosso nosso site, pode entrar também e também está aqui na link da descrição deste vídeo, tá bom? Gente, espero aí ter ajudado vocês nessa análise. Eu recebo muita informação, então essa é a minha percepção. Minha percepção sempre é: vale a pena? Muito. Ah, mas a fila tá grande. Cara, se a fila tá grande, você vai esperar a fila ficar maior para entrar? Entra logo agora, né? Não vai ficar esperando para isso. O ponto não é esse, o ponto não é a fila, o ponto nem é o governo do Trump, o governo vai e volta, não é uma questão de relação política, diplomática, não é nada disso. Os critérios estão mais específicos e a gente levantou exatamente quais são. A taxa de aprovação está subindo, por quê? As pessoas estão se adequando ao critério. Então, adequa você também e bola para frente, tá joia? Obrigado, espero ter ajudado. Forte abraço.